Bom, o estudo do impacto ambiental e administração pública. Aspectos aí referentes ao licenciamento ambiental. Conceito e gerenciamento. Em primeiro lugar, cabe aqui salientar que todos os entes federativos gerenciam o licenciamento ambiental dentro das suas competências, seja município, estado ou União. É exclusiva da União a responsabilidade pela análise e licenciamento de grandes projetos, de grandes impactos, em projetos que abranjam a área territorial de mais de um estado, projetos relacionados com o segmento petrolífero, e nesses casos é sempre obrigatória a participação popular por meio de audiências públicas, que é um dos tópicos que está nessa apresentação um pouco mais à frente. Quais são as atividades que demandam licenciamento ambiental? São a extração de vegetais, tratamentos minerais, ou seja, exploração de minério de ferro, por exemplo, indústrias, agroindústria, pecuária, caça e pesca, quer dizer, tudo está relacionado com o meio ambiente, disposição de resíduos de qualquer natureza, construção de barragens, portos, aeroportos, geração de energia, hospitais, casas de saúde, até muito em função aí do descarte, de materiais perigosos, utilização de combustível pelos riscos inerentes, claro, explosões, queimadas, qualquer loteamento de imóveis e outras atividades de impacto ambiental, ou seja, o rol não é taxativo, no caso a caso é avaliado. Quais são os tipos de licença? Na verdade são três. É a licença prévia, também chamada de LP, a LI, que é a licença de instalação, e a licença de operação. Então vou começar falando aqui da licença prévia. Tem a validade máxima de 5 anos. A licença prévia, ela é precária e ela é concedida na fase preliminar do planejamento da atividade. Ou seja, ela orienta aquele empreendedor com os requisitos que ele deverá atender para que a concessão da licença definitiva, qual seja de operação, passando aí pela de instalação, seja atingida. Então fixa, por exemplo, no caso de uma usina de concreto, que vai ter que adotar tais procedimentos para limpeza dos caminhões, que vai ter que respeitar, por exemplo, uma reserva ambiental que esteja lá, vai ter que, enfim, fazer o que for determinado. E a licença prévia não gera direitos para o requerente, mesmo que ele tenha gasto para tanto. A licença de instalação, que é a segunda etapa do prazo de licenciamento ambiental de qualquer empreendimento que tem impacto com o meio ambiente, tem a validade máxima de 6 anos, autoriza o início da implantação do empreendimento, ou seja, no caso de uma indústria, é o início das obras, não é? Então, para isso tem que ter um projeto executivo aprovado. Projeto executivo, leia-se com todas as suas disciplinas, quais sejam projetos de natureza ambiental, tiver que recuperar alguma área, tratar alguma área, respeitar alguma premissa do meio ambiente, isso tudo já está inserido dentro do contexto do projeto executivo. E a licença de operação, que é a autorização para o início da atividade, ou seja, a indústria começa a fabricar o seu produto, ela tem validade de 4 a 10 anos, dependendo da licença. Cabe também frisar e destacar que a renovação de licença ambiental deve ser requerida 120 dias antes de seu término de validade. Agora vamos falar do EIA-RIMA. O que é EIA? Estudo de Impacto Ambiental. O que é RIMA? Relatório de Impacto ao Meio Ambiente. Então uma coisa é consequência da outra. O EIA é muito técnico, ele tem um caráter científico, multidisciplinar, ou seja, especialistas das áreas, sejam botânicos, geólogos, engenheiros, enfim, todos aqueles possam contribuir com o seu conhecimento específico naquela área para uma caracterização daquele cenário, dos impactos que vão ocorrer, decorrência daquele empreendimento, também especializado. Então, o EIA é um estudo mais técnico, de caráter especializado, que ele embasa o RIMA.
que é o relatório de impacto meio ambiente. Isso sempre causa muita confusão, né? EIA, rima, o que é rima, o que é EIA? Só gravar a primeira letra. É estudo e R é relatório. O relatório ele é uma consequência do estudo, né? Primeiro tem que se analisar a situação para depois fazer uma conclusão, né? Que é exatamente, relata as conclusões do EIA, o RIMA. E quais são os requisitos do RIMA? Justificar o projeto, sintetizar o diagnóstico ambiental, sintetizar de uma forma que as pessoas do nível médio de conhecimento, homem médio, possa auferir, interpretar isso de uma forma razoável, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, o EIA tem termos técnicos reservados aos especialistas das diversas matérias inerentes que contemplam esse relatório. Então, já no RIMA, já é um relatório que as pessoas entendem, quem lê vai entender, né? Vai ter nele também o programa de monitoramento dos impactos, conclusões que as pessoas entendam. E o SEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente, do Governo Federal, detém a competência de estabelecer diretrizes para a elaboração do EIA-RIMA. Então, quer dizer, EIA-RIMA, cada caso é um caso, porque a natureza é heterogênea, né? Então, você tem diretrizes básicas, mas por isso que tem que ter especialização, vamos dizer, bem elevada desses profissionais no que concerne aos seus conhecimentos para interpretar aspectos da fauna, da flora, da botânica, subsolo, clima, enfim, água, por aí vai. Observação: nem toda atividade demanda licença de EIA-RIMA, né? Apenas para aqueles empreendimentos considerados efetivos ou potencialmente, inclusive, causadores de significativa degradação do meio ambiente. Por exemplo, plantação de uma usina de extração de minério, é claro que vai ter o EIA-RIMA, né? Contempla nesse contexto as audiências públicas para apresentação do EIA-RIMA, sendo que esse é um preceito, uma disposição constitucional, inclusive, como em concurso, né? Segundo a Constituição, deverá ser apresentado o conteúdo do EIA-RIMA em audiência pública, né, a ser agendada pela unidade licenciadora. Quer dizer, está correto, então, mas porque está na Constituição, no 225. É uma das etapas da avaliação do impacto ambiental, a realização dessas audiências, porque ela vai envolver a própria comunidade, vai ser afetada. Não tem maior forma de se oferir os impactos do que conversar com aquelas pessoas, né? Primeiro informando a elas o que vai acontecer e escutando delas os impactos, né, peculiares, caso a caso, para que isso seja administrado de uma forma justa. Então, essas audiências, elas promovem o elo da administração pública, né? É o EIA. Pode ser realizadas por determinação do IBAMA, do MP, ou por mais de 50 cidadãos. Entra lá na Procuradoria do Meio Ambiente, né? Peticiona lá e isso vai produzir um efeito. A ata da reunião será ajuntada da audiência pública juntamente com o RIMA para que a autoridade licenciadora emita seu parecer, quer dizer, faz parte do processo de licenciamento. A auditoria ambiental pode ser pública ou privada, sempre será realizada após o estudo prévio de impacto ambiental. Essa também é um dispositivo constitucional, o EPA. Tudo que está na Constituição tem muita força nos concursos, né? Que é a Carta Magna, é a Carta Suprema, é a mandatária. Tudo que vem abaixo dela tem que comungar com suas disposições, não é verdade? Então, falou-se que está na Constituição, realmente tem que ligar uma atenção maior. Salientando que a responsabilidade do auditor é objetiva, ou seja, independe de culpa, responde pelo dano que eventualmente causar. Vou falar agora da servidão ambiental, que está aí prevista na Lei 6398/81, que é um instrumento, a servidão é um instrumento da política do meio ambiente. Pode ser instruída pelo próprio proprietário ou pelo possuidor, o posseiro do imóvel, ou por termo administrativo formado com o Sistema Nacional de Meio Ambiente, com órgão competente dentro desse sistema, deve ser averbado na matrícula do imóvel, no cartório de registro de imóveis, para limitar o uso da propriedade, tendo em vista aí a preservação, a conservação, a recuperação de recursos ambientais. Pode ser onerosa ou gratuita, pode ser temporária ou perpétua, sendo que, se a servidão for temporária, ela deverá ter no mínimo 15 anos. Então falamos aí da instituição da servidão
ambiental. Vamos falar da regularização ambiental. Quando se comete algum crime ambiental, isso pode ser regularizado mediante medidas alternativas. Estão aí dispostas na Lei 1265/2012. Então, quer dizer, são instrumentos do Programa de Regularização Ambiental. Quais são os instrumentos? O Cadastro Ambiental Rural, o CAR, o Termo de Compromisso, o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas, ou seja, a área objeto desse dano tem que estar cadastrada no CAR para que ela seja objeto, vamos falar assim, dessa transação, né, de pena para medida alternativa na esfera do direito ambiental. Então tem que estar cadastrada lá no Cadastro Ambiental Rural, que segue uma disposição já normatizada, né? Tem que fazer o levantamento topográfico, cadastrar, enfim, detalhar lá de acordo com a norma ambiental o que essa propriedade tem, os limites, enfim, tudo isso. Se tem alguma reserva, enfim, nesse sentido. Tem que ter o termo de compromisso, ou seja, de se fazer aquilo que foi ajustado. O projeto de recomposição das áreas degradadas e alteradas tem que estar contemplado dentro dessa transação ambiental. As cotas de reserva ambiental devem ser criadas quando couber. Por exemplo, se a propriedade ela teria que ter uma reserva para uma característica intrínseca, uma floresta nativa, uma nascente, etc. Tem que ser recuperado isso. O órgão competente do CISNAMA convocará o proprietário para assinatura do termo de compromisso. Sendo cumpridas as condições desse termo, serão suspensas as punibilidades dos crimes de destruição ou dano à floresta, corte de árvores em floresta de preservação permanente, impedimento de regeneração de floresta, suspensão das infrações totais relativa à supressão irregular em vegetação e APP. E isso é condicionado o quê? A recomposição das áreas, que pode ser feito através da condução, reinserção, regeneração de espécies nativas, plantio intercalado de espécies denhosas e nativas até 50% da área. Então finalizou aqui essa parte bem tranquila, bem boa de escutar, que promove realmente aí uma consolidação do estudo do impacto ambiental e administração pública no que concerne ao licenciamento. Bons estudos a todo mundo aí e sucesso!